Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos a este canal de estudo bíblico, à luz das Escrituras Sagradas. Hoje nós vamos estar falando sobre a importância da Reforma Protestante na história e os seus pilares. Nós vamos tomar por base Romanos capítulo 1, versículo de número 17. Estou aqui com a minha Bíblia e a minha apostila aberta, na versão Ferreira de Almeida. Se você quiser me acompanhar na leitura bíblica, abra o seu exemplar bíblico para que juntos venhamos meditar nesse texto. E diz assim a poderosa palavra de Deus: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Judas também escreveu que nós devemos batalhar pela fé. João também escreveu que esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E também está escrito em Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. A nossa fé está na totalidade de Cristo Jesus. A Reforma Protestante, queridos, no século XVI, foi um marco que restaurou a centralidade de Cristo e da palavra de Deus na vida do povo. A fé havia sido, naquela época, distorcida por tradições humanas e práticas religiosas abusivas. Portanto, queridos, Deus levantou homens para chamar a igreja de volta ao evangelho puro e genuíno. Romanos 11, verso 36, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, a saber, Cristo Jesus. A Reforma Protestante devolveu ao povo o direito de conhecer Cristo por meio da palavra, pois Cristo é a palavra de Deus. Cristo é o Filho do Deus vivo. Número 1. Quando e por que aconteceu, queridos, a Reforma Protestante? A Reforma aconteceu, amados irmãos, no século XVI, iniciando oficialmente em 1517, quando Martinho Lutero ele publicou as 95 teses em Wittenberg. O objetivo era confrontar os erros como venda das indulgências, tradições acima da Bíblia, controle religioso sobre a salvação, o povo sem acesso às Escrituras. A reforma, queridos, foi um retorno a Cristo e às Escrituras como única autoridade de fé e prática. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13, verso de número 8. Onde Cristo deixa de ser o centro, haverá sempre uma reforma da parte de Deus. Portanto, quem foi que trouxe a reforma? Quem foi que operou a Reforma Protestante? Foi o Espírito
Espírito Santo de Deus. Os pilares da Reforma Protestante no século XVI. Número 1. Sola Escritura. Somente a Escritura. Nenhuma instituição nem tradição está acima da Bíblia. A palavra voltou para as mãos do povo em sua própria língua. Em João, querido, 5, verso 39, disse-lhe Jesus: examinais as Escrituras sagradas, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são de mim que elas testificam. Cristo é o centro das Escrituras. A Bíblia é a voz de Deus libertando o coração. Número 2, sola fide, o segundo pilar da Reforma Protestante, somente a fé. A salvação não é comprada e nem conquistada por obras. A fé em Cristo é suficiente. Atos 16, verso 31. Crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. A fé em Cristo liberta do peso religioso. Número 3, sola gratia. Somente a salvação é pela graça. Somente a graça. A salvação é um dom de Deus, queridos, e não um mérito humano. Somos alcançados pela graça do Senhor, a saber, por Cristo. Efésios capítulo 2, verso 8, está escrito: porque pela graça de Deus sois salvo, por meio da fé. E isso não vem de vós, não vem das obras, para que ninguém se glorie, mas é um dom gratuito de Deus. A salvação é um favor imerecido, a qual Cristo se entregou pelo amor do Pai por nós. Ele foi morto, perdoou as nossas ofensas, trazendo a remissão e a redenção pelo teu sangue, e ressuscitou ao terceiro dia, nos trazendo a justificação, a salvação e, para os que nele crê, a vida eterna. Portanto, a graça destruiu a venda do perdão ao qual eles estavam vendendo a salvação. Número 4, solos Christus, somente Cristo. Cristo é, queridos irmãos, o único mediador. Nenhum outro nome, ninguém outro, no céu e na terra salva a não ser Cristo. 1 Timóteo 2, verso 5, Paulo escreveu: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Cristo é suficiente do início ao fim. Número 5, sola ou soli deu glória. A glória é somente a Deus. Toda glória pertence ao Senhor. Nenhum homem pode tomar o lugar de Cristo. Colossenses 1, Paulo escreveu, verso 18. Cristo é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre dos mortos, para quem tudo tenham a preeminência. Quando Cristo é exaltado, Deus é glorificado. Portanto, Deus não divide a sua glória com ninguém.
Qual foi o impacto da reforma protestante no mundo? A reforma transformou a sociedade, não apenas a igreja. A reforma trouxe educação universal, liberdade religiosa e de culto, incentivo ao trabalho e ética cristã, avanço científico e social, desenvolvimento político moderno. João capítulo 8, verso 36, está escrito: disse-lhe Jesus: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A verdade de Cristo liberta indivíduos e nações, pois conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Disse Jesus: se vocês permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis os meus discípulos. Quais são os principais líderes da reforma protestante do século XVI? Então foram estes homens que foram usados por Deus, pelo Espírito Santo: Martinho Lutero, João Calvino, Ulrico Zwingli e John Knox. Em João capítulo 15, verso 5, está escrito: disse-lhe Jesus: eu sou a videira e vocês as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem Cristo, ele disse, sem mim, nada podereis fazer. Não, eles não foram heróis, mas servos do Rei da Glória. Cristo é a palavra de Deus. Transformação na vida do povo através do operar do Espírito Santo, da palavra de Deus, Cristo Jesus, através da reforma. Qual foi a transformação? O povo teve o acesso direto a Deus, teve cultos compreensíveis e bíblicos, acesso às Escrituras, o sacerdócio de todos os crentes, as famílias foram fortalecidas na palavra. João capítulo 14, verso 6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por intermédio de mim. Ninguém é salvo, ninguém tem a vida eterna, se não for por Cristo que nos conduz até o Pai. Cristo é a expressão total da graça e do amor salvífico de Deus. O Evangelho saiu dos altares e entrou também nas casas. Partindo para a conclusão, o que aprendemos com isso tudo hoje a respeito da reforma protestante, da sua importância, do seu efeito, dos seus pilares, numa síntese? Que devemos ler, estudar, examinar, meditar e praticar constantemente, todos os dias e noites, as Escrituras Sagradas, a Bíblia Sagrada. Número 2, Cristo é o centro de tudo e de todo o universo. Número 3, devemos ter uma doutrina firme com uma vida em santidade. Número 4, a igreja sempre se reformando e é reformada pelo Espírito Santo através da palavra de Deus. João capítulo 15, verso 4, disse-lhe Jesus: estais em mim e eu estou em vocês. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiverdes na videira.
assim também vocês, se não estiverdes em mim. A igreja viva se reforma todos os dias pelo renovo da palavra, da oração, da santificação, no poder do Evangelho, por intermédio do Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus em Cristo vos conceda uma semana e um mês repleto de bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Até o próximo vídeo. Deixe o seu like, compartilhe. A paz do Senhor Jesus.